Ah, tá. Tá aí. Já deu online aí, já está começando a despertar aí. Depois a gente vai levar para o Instagram, vai levar também, doutor, para o YouTube, não é isso, Carol? Pronto, já. Vamos começar, porque vai ficar durante um tempo aí para as pessoas, né? Então, eu quero primeiramente agradecer. Muito obrigado mesmo, doutor Flávio Cadegiani, é isso? Exatamente. Flávio Cadegiani, é italiano, né? Exatamente. Coisa boa. Doutor Flávio, que está nos dando a honra, eu quero dar uma boa tarde a você que está nos assistindo aqui nessa live aqui de sexta-feira, diretamente aqui de Brasília. O doutor Flávio, ele é médico endocrinologista com título de especialista pela Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, né? Mestre também, doutor, PhD em endocrinologia clínica pela Unifesp. Pesquisador principal do estudo clínico Androkov, um dos maiores estudos em tratamento precoce de Covid do mundo, e agora para pacientes hospitalizados. Autor principal do primeiro score de diagnóstico clínico de Covid, validado e publicado cientificamente, o Androkov Clinical Diagnosis for COVID-19. Né? Então, mais uma vez, agradecendo ao doutor Flávio, eu queria lhe dizer o seguinte, nós vamos fazer aqui um bate-papo, tá? Meia hora, 40 minutos, acho que dá para a gente fazer, no estilo de Pinga Fogo. Pinga Fogo era um programa que existia na década de 70 aqui no Brasil, na TV Tupi. Eu não peguei, nem o senhor, muito menos ainda, que é mais jovem, pegou, mas eu já assisti algumas reprises de alguns programas, né? Um programa muito famoso, que bateu recorde da audiência numa época aí, que é muita sabedoria junta ali. Foi uma entrevista que eles fizeram com o Chico Xavier, né, o grande pacifista humanista, que era para ser durante 1 hora, ficou 2 horas e tanto no ar para o Brasil todo na época, né? Tamanha a audiência. Então, esse assunto, ele me intriga muito, doutor Flávio, né? Nós estamos aqui no Senado, existe notadamente, eu percebo isso, um clima de disputa em meio a essa dor, a esse sofrimento. Existe a ideologia, de alguma forma, resvalando em tudo isso, né? Uma cegueira político-ideológica. Infelizmente, eu digo para o senhor e para quem está nos assistindo, em alguns aspectos até com fins eleitoreiros para 2022, e isso me preocupa porque são vidas de conterrâneos, são vidas de pessoas que estão em jogo, né, e que estão assustadas com a mídia. Quando você abre a televisão, abre o rádio, é muita notícia ruim, que a gente sabe já do efeito, do impacto psíquico disso, né? Até na imunidade, tem estudos que mostram o quadro depressivo que vem aumentando, e a gente vai consumindo, tudo aquilo que a gente pensa vira realidade, e vai se deixando se alimentar muita gente por esse terrorismo, por alguma coisa que acontece. A gente sabe que é uma doença, que não é brincadeira, é algo que a gente precisa ter muita responsabilidade. Eu sou defensor, doutor, das vacinas, sou defensor do uso de máscara, sou defensor do distanciamento social, né, álcool em gel, ou seja, tudo que for para salvar vidas, eu acho que é válido. E aí entra uma outra questão que também acho válido, com acompanhamento médico. Por isso nós estamos aqui com o senhor, sempre com recomendação médica, né? Eu não sou absolutamente defensor de automedicação, né? Mas entra essa questão dos medicamentos, que tem
apresentado, pelo que nós temos lido, inclusive em senadores aqui que dizem isso, alguns publicamente, outros não, né? De que, em determinado momento, por recomendação médica, tomaram cloroquina, ivermectina, e eu, pessoalmente, dei meu testemunho, não posso botar a cabeça no travesseiro e fazer de conta que não aconteceu isso, porque seria injusto, eu estaria negando algo que pode ser uma esperança, que pode ser uma alternativa para as pessoas com orientação médica, que eu estou tomando ivermectina. Rodei já esse país, campanha eleitoral, e digo para o senhor, graças a Deus, né, não tive a Covid. Meu pai, com 77 anos, também teve a Covid, né, foi infectado. E sabe o que o médico em São Paulo disse para ele, quem acompanha o meu pai? Disse, olha, triplique a dose de ivermectina que o senhor está tomando. E meu pai praticamente ficou assintomático, já está, graças a Deus, curado, não teve nada. E aí, de alguma forma, essa live aqui pode ajudar as pessoas a tirarem suas próprias conclusões. Então, mais uma vez, lhe agradecendo, eu quero lhe fazer algumas perguntas aqui no bate-pronto, que a gente puder fazer, tá? Primeira pergunta, o senhor tem algum conflito de interesse nessa questão do tratamento precoce ou das medicações que estão sendo utilizadas? Zero, absolutamente zero, tá? Não tenho ganhado um centavo desde que eu comecei qualquer pesquisa. Na verdade, eu tenho perdido, entre aspas, bastante, porque eu tenho deixado de trabalhar. E, ao contrário do que alguns dizem, eu não estou fazendo isso por agenda cheia. Alguns pacientes sabem, eu não tenho mais vaga agora para 2021 e ainda assim estou deixando de trabalhar para pesquisar Covid. Então, absolutamente nenhum fármaco, eu tenho qualquer ganho financeiro por trás. Então, não existe nenhum interesse de qualquer natureza. E eu acho que isso deveria, inclusive, ser lei. Qualquer posicionamento de sociedade, se tem algum dos seus membros que influenciaram na opinião, no posicionamento, deveria ser obrigatório, por lei, estar escrito com letras de capital letters, com caixa maior, igual quando você tem um jogador de algum futebol que ele usa os patrocínios, né? Isso precisa ficar muito claro, porque é inerente a influência que vai ter, né? Algum pesquisador de medicamentos mais caros, que recebe por paciente incluso na pesquisa, ele tem que obrigatoriamente dizer que ele recebe para isso, para poder deixar claro, para que seja honesto. Perfeito. A segunda pergunta que eu quero lhe fazer, doutor, é se o tratamento precoce é uma recomendação de todos os tempos da medicina, até para caso de câncer. Esse não deveria ser mais estudado, mais pesquisado? Sim. Eu acho que a primeira coisa importante, foi um alívio ouvir um posicionamento tão claro, tão lúcido, de que não se trata de uma competição entre vacinas e medicamentos, né? Você é a favor de ambos. Isso, para mim, soa como música para os ouvidos, né? Então, o fato de ser a favor das vacinas não significa... Nós não tivemos tempo hábil ainda de vacinar todos, e não cabe aqui discutir política e guerra. Eu acho que tem muito... Tenta-se jogar para o campo político questões que não são só políticas, e, ao mesmo tempo, como se não houvesse. Só que existe uma questão importante aí, para aprovação emergencial de vacinas, você não podia ter medicamentos aprovados. Então, porque se você tivesse se você tivesse alternativas terapêuticas oficiais, você não teria como aprovar em caráter emergencial as vacinas. Então, por aí já diz muito. Eu sou contra não poder aprovar vacinas emergenciais em caráter emergencial só porque você tinha alguma droga. São finalidades diferentes. Mas o que eu falo aqui, podem ter toda certeza, tá? Eu sou editor da Nature, esqueci até de mencionar ali, eu sou editor-chefe de uma das revistas da Nature, e eu digo assim, existe sim um viés até editorial contra a publicação de tratamento. Então, o discurso de que não existe tratamento publicado, ou existem poucos tratamentos publicados, esse é um discurso que, infelizmente, ele tem sido muito conveniente para alguns, mas, ao outro lado, as pessoas sabem disso e elas não trazem isso em consideração. Então, é bem importante deixar claro isso. O tratamento precoce sempre fez parte da medicina, de todos os sentidos, e existem razões que elas não estão no âmbito racional
pelas quais a gente não pode usar qualquer medicação. Existe uma algeriza ao tratamento precoce. O que me chama muito a atenção como cientista é que eu vejo cientistas perderem toda e qualquer habilidade científica, não sei se por cegueira, por má fé, eu não sei, e simplesmente falam alguns absurdos. Eles têm certeza, não existe tratamento precoce. Eu falei que a pessoa tem que ter muita certeza, ela tem que ter estudado, os estudos confirmaram que não funciona. Não funciona, quase nenhum estudo foi feito em tratamento precoce. Há de verdade que se dizer que os tratamentos precoces têm sido muito pouco avaliados pelo grau de importância que eles têm. Só que você esbarra em questões éticas. Por exemplo, nós não encontramos uma barreira ética, nós começamos fazendo tratamento com placebo, só que a gente viu muita diferença. Então, eticamente, se tornou questionável continuar dando placebo completo nos estudos duplo cego, né? Então, a gente tem, por um lado, isso, e por outro, aqueles que não acreditam. Você tem os cientistas que avaliam com diferentes graus de severidade. O estudo, quando fala contra o tratamento, ele vai e simplesmente aceita de cara os resultados sem qualquer questionamento. Por outro lado, quando se trata de algum estudo que fala a favor, a pessoa esmiuça, até encontrar algum viés para poder invalidar, né? E aí ela vem com aquela coisa, mas está em preprint. Preprint não é um estudo que não está certo, é um estudo que não passou por revisão. Tendo em vista que os journals têm demorado muito para publicar, e eu falo isso com total propriedade, não considerar a existência de preprints hoje é um crime, porque a velocidade que a pandemia exige da publicação, ela não é acompanhada pela publicação dos journals. Existem questões dos journals já tiveram problemas no início da pandemia, não vou entrar no mérito disso, mas simplesmente ignorar ou desmerecer um trabalho porque ele foi publicado tão somente em preprints, a pessoa é um uso pelo menos bem conveniente a favor do discurso contra, né? Agora, obviamente tem questões que são claras. Eu também melhorei, não sei quem tem. Obviamente a maior parte das pessoas vai melhorar com o seu tratamento, ok. Mas quando você atinge um número de pessoas muito grande e observa que quase todos evoluem bem, fica muito difícil você atribuir simplesmente ao acaso que elas não vão evoluir. Bom, nunca se exigiu tanta evidência ao mesmo tempo que você não poderia exigir evidência de um tratamento. O tratamento precoce com medicações usadas a longo prazo, ele deveria ser regra até que se comprovasse o contrário, e não o que estão fazendo hoje, ou seja, deveria ser diametralmente oposto ao que está sendo feito hoje. Medicações seguras, estão tentando agora vilanizar a ivermectina, né? Me causou muita estranheza o grau de afirmação com que os médicos dizem que intoxicou pela ivermectina. Eu, como médico, me acomoda muito esse grau de certeza, tá? Sendo médico e cientista, essas certezas todas que a gente vê, elas são certezas, no mínimo, questionáveis, tá? Mas a gente vê nitidamente que o objetivo é a pessoa não gosta daquilo, é uma questão pessoal ou ideológica, e ela transgride para a parte científica, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Então, medicações que são sabidamente seguras, o reposicionamento delas para uma nova doença é o comportamento ideal que nós deveríamos ter, até que se comprove que ela não funciona, tá? A maioria dos trabalhos tem sido positivos para a parte precoce, existe plausibilidade científica, a questão da ivermectina, embora os níveis teóricos que ela precisaria de concentração dentro das células é muito maior do que poderia atingir, na prática existem efeitos adicionais pleiotrópicos dela que reforçam a ação dela em vivo nas pessoas, o que reforça isso. E nós estamos dependendo só da aprovação do nosso... Aí vai ter um patrocinador, mas é um patrocinador, diga-se de passagem. Não teremos ganho em cima de molécula, tá? Vou receber única e exclusivamente um FII é a primeira vez que eu vou receber alguma coisa, e ele é um FII para pesquisar independente de resultado. Se não der resultado, tanto faz para mim. Essa foi a condição que eu tive. Então, o tratamento precoce, a própria ivermectina, ela tem indicações na bula que não houve ensaios clínicos randomizados para que eles tivessem bula. Então, agora que a gente não podia ter, agora que a gente não tinha que ter essa pressa toda, que tem morrido gente, principalmente com essa nova variante, que infelizmente, tem uma chance de tomar o restante do país, a gente deixar de prescrever uma medicação sabidamente segura, e quem disser o contrário está sendo extremamente contraditório com o que fez a vida inteira, porque ela sempre foi prescrita sem avaliação de função hepática, sem nada. Então, por que para a Covid seria diferente? É, no mínimo, questionável. Bom, aí eu vou trazer outros pontos aí, desculpa por falar tanto. Não, tranquilo. Eu concordo plenamente com
com o que o senhor está colocando, né? Inclusive, percebo, e o que mais me intriga nisso tudo é uma obstinação, assim, quando sai, por exemplo, ontem saiu uma notícia de que lá em Tóquio, né, médicos em Tóquio, uma associação, está recomendando a ivermectina. Eu queria até que o senhor falasse sobre isso, né, tá? E imediatamente já começa aquela turma a entrar do não existe isso, começa a desqualificar de qualquer maneira, e isso me intriga muito, né? Isso me intriga porque essa ânsia, sabe? É um negócio surreal, é um negócio assim estarrecedor, porque nós estamos tratando de vidas e não estamos desqualificando a importância da vacina, a importância de usar máscara, a importância do álcool em gel, do distanciamento social, mas quando fala em medicamento que pode, que está ajudando clinicamente, e tem relatos, milhares de relatos que a gente recebe, e tem estudos já, ou seja, não existe uma ciência boa, uma ciência má, sabe? A minha ciência não presta, a sua presta. Então, é um negócio assim, do ponto de vista preocupante o que a gente está vendo na sociedade, essa intolerância. E já teve também, com relação à cloroquina, né, muito debate acalorado, e as pessoas, até pelo politicamente correto, não, eu não posso porque a OMS ainda não definiu. Poxa, a OMS, quem acompanha um pouco da OMS, eu digo isso, ela é uma casa política hoje, é uma casa política, né? Uma organização que coloca o aborto como atividade essencial durante a pandemia não merece respeito. Ela mostra o seu viés ideológico. Então, se tem ideologia aqui, é do outro lugar. E pouco me importa se é o presidente da República ou se é o opositor do presidente da República que mostrou um remédio, entendeu? Isso não me importa. O que me importa são estudos que têm saído, clínicos, resultados clínicos, inclusive na minha família. Isso é que eu não poderia jamais me calar. Eu percebo, doutor, lá já me encaminhando para uma próxima pergunta, que existe uma censura nesse assunto, né? Inclusive, eu particularmente percebo nas redes sociais, quando se começa a falar sobre isso, a entrega é menor, né? O alcance é menor, coincidentemente, né? E não está sendo imposto o tratamento precoce a ninguém, né? Ele não é obrigatório, né? Então, por que há tanta resistência da parte da classe de profissionais de saúde? O senhor queria entrar nesse mérito ou não se sente confortável? Não, eu me sinto super confortável. Eu não me sentia, mas eu acho que chega um ponto em que a gente não pode mais ficar quieto. Todos podem falar e nós temos que nos segurar, né? Não. O que acontece, eu acho que muito do tratamento precoce, que as pessoas chamam, é muito que ela representa, o que o tratamento representa politicamente, né? Se estabeleceu um eixo Trump-Bolsonaro aí a favor do tratamento precoce no início, então tornou-se veementemente contra. Eu vou dar um exemplo. O nome, a gente tinha compaixão no início da pandemia, a gente usava por compaixão, lembra-se que a gente usava o nome uso por compaixão, né? As pessoas não lutavam contra. Foi à medida em que o esforço no eixo Trump-Bolsonaro foi a favor do tratamento, o nível de veemência contra o tratamento foi subindo proporcionalmente. Então, é bem claro para mim, eu acho que eu não vejo outra forma, de que não existe uma interferência ideológica por trás. E, além disso, trazem como se fossem excludentes vacinas e medicamentos. Eu vejo pessoas postando só a favor da vacina, a favor da ciência. Excelente, mas a ciência é a vacina, mas a ciência também são as demais modalidades terapêuticas. Aquilo, às vezes, eu sinto uma indireta ali contra outras modalidades. Eu sinto extremo preconceito quando eu falo que eu pesquiso o tratamento precoce, as pessoas olham para mim com cara de charlatanismo. Eu estou pesquisando cientificamente. Existe um cerceamento à pesquisa, eu falo isso até em nível institucional, tá? Eu não posso trazer aqui mais detalhes, mas houve uma tentativa de cerceamento à pesquisa, tá? Então torna-se nítido um desespero contra. Quando a ivermectina foi subindo, foi uma publicação daquela indústria farmacêutica da Merck, uma publicação vergonhosa, em que eles questionam a segurança, um medicamento de décadas,
se eles estão questionando a segurança, eles estão sendo extremamente contraditórios. Existe algo que eles não publicaram e que eles esconderam para provar a medicação e que a gente só vem a saber agora? Então, assim, e vem colocar que não existe embasamento algum. A partir do momento que eles colocam 0 de embasamento, mesmo in vitro, mesmo em dados pré-clínicos, eles deixam claro que eles não encontraram embasamento porque eles não procuraram. E, coincidentemente, no mesmo dia, eles atualizaram as pesquisas com as moléculas que eles estão investigando para tratamento de Covid, né? Então, assim, e eles não têm mais patente, e o que eles recebem de royalties ou não recebem é uma quantidade ínfima. Então, é bem claro, é bem importante trazer isso à tona, tá? Então, cuidado nessa análise, não saiam usando, mas a própria indústria que fabrica falou contra. Não, pelo amor de Deus, isso não é argumento. Isso daí é o mais anti-ciência que existe. Eu estou vendo muitos cientistas ser mais anti-ciência do que os que eles próprios julgam como anti-ciência. Então, assim, eu sofri muito revés por tratar precocemente. Você não pode questionar, nem assim, eu sugeri fazer um estudo com vacina em pacientes já com Covid prévias, aí eu fui extremamente criticado. Então, assim, você não pode trazer à tona nem questionamentos, porque em tese você iria induzir. Então, assim, patrulhamento, né, doutor? Um patrulhamento que está acontecendo assim é incrível. Quando você fala nesse tema, a cegueira já vira, você não consegue nem ouvir o que está acontecendo. E eu já alimento com outra pergunta, dentro da resposta do senhor. Eu acredito até que falta conhecimento de muitos médicos, das pesquisas, né? Eu acho que até pela falta de tempo dos médicos, e a gente sabe que é uma vida de vocês, não é brincadeira, mas, assim, um dogmatismo científico muito grande que só aceita evidências do tipo 1A, né? Então, assim, eu pergunto para o senhor, é verdade que cerca de 90% dos medicamentos utilizados na medicina também não possuem evidências do tipo 1A? Bom, se você for esperar nível de evidência 1A, nem as vacinas atingiram nível de evidência 1A, tá? Cada uma delas isoladamente. Então, não que eu seja contra, eu sou absolutamente a favor, mesmo que elas venham só amenizar, mesmo que elas não tenham a tal da eficácia para a prevenção mas se ela diminuir, se ela prevenir as formas graves, elas já são extremamente válidas. Agora, exigir nível de a pessoa que exige nível de evidência 1A é uma pessoa que é uma pseudo-conhecedora da medicina baseada em evidências, tá? Por que eu digo isso? A medicina baseada em evidências, quem leu até a página 2 pode até usar esse argumento, mas quem conhece de verdade a medicina baseada em evidências sabe que ela leva em consideração a presença de evidências existentes naquele momento em relação ao que existe de possibilidade terapêutica e o que precisa ser feito, tá? Nível de evidência 1A você só consegue hoje em dia com medicações patenteadas ou com um financiamento global, porque existe uma robustez científica que você não consegue com desenhos que não sejam pelo menos aí $500 bilhão, tá? Então é bem importante deixar claro que o nível de evidência 1A ele não é uma condição necessária, uma condição sine qua non para reduzir. 90% da medicina não exige evidência 1A, tá? E outro extremo falar não existe evidência, é extremamente perigoso, é extremamente prepotente, porque nível de evidência não é 0 ou 1, não é sim ou não, tem níveis, você tem evidência preliminar, você tem nível de evidência até que a gente chama de nível D, opinião de especialista, que também tem importância. Então eu vejo algumas contradições. A gente viu algumas questões observacionais bem nítidas que o tratamento precoce, em algumas cidades, alguns países houve uma redução importante na taxa de transmissão, na taxa de infecção e de mortalidade, e aí você fala assim, não, mas isso aí não presta, não significa. Aí você vê uma redução da taxa de mortalidade em Israel, aí você já fala que foi a vacina. Eu falei, opa, peraí, não use dois pesos e suas medidas. Se você considera que a observação de que em Israel houve uma redução do número de novos casos de mortalidade, o que é fato, é atribuível à vacina, você obrigatoriamente tem que considerar a mesma força para quando você observa com outras modalidades terapêuticas. Então, assim, é muita contradição, as pessoas se perdem nisso, e no fundo, eu sempre chamo a atenção, não tem problema nenhum você se perceber enviesado. É importante deixar claro que eu não acreditava no tratamento precoce, tá? É bem claro isso, não é que eu não falava contra, porque como cientista, e eu falo para vocês, o cientista que fala não existe tratamento precoce, ele é um pseudocientista, tá? Ele pode falar, eu desconheço evidência,
Até agora não encontrei dados suficientes para dizer que, mas qualquer opinião absolutista, ela é a mais longe da ciência possível, seja qual dos pontos ela é, tá? Então, assim, você tem que tomar muito cuidado, eu não vejo problema algum da pessoa falar, realmente a gente pode reconsiderar. A gente está tão enviesado que hoje eu tive uma conversa com o Andrew Hill, já ouviu falar do Andrew Hill, que é um britânico que publicou uma meta-análise com ivermectina? A gente se tornou grandes amigos, a gente tem se falado, hoje ele falou comigo em clima de desabafo, a dificuldade que a gente está tendo. Eu estou aguardando a aprovação foi aprovado pelo Comitê de Ética para a gente iniciar a pesquisa com ivermectina em altas doses, que é segura, a gente vai acompanhar perfil de segurança, obviamente, e só da indústria farmacêutica, né? Eles deram um passo, eles tinham aparentemente dado um passo para trás, eles estão reconsiderando, eles não queriam mais fazer a pesquisa, eu não sei por qual motivo específico, eles queriam fazer algum de registro, mas a pesquisa que a gente tem mais fácil para ser feita, eu não sei se houve alguma influência política, mas a gente está no aguardo deles para eles darem a sinalização, para assinarem um contrato e a gente começar já. Deixando bem claro que não é uma pesquisa que eu vou ganhar, eu vou deixar de ganhar. Então, assim, é uma pesquisa que vem a responder, é uma pesquisa que o OMS está aguardando, que a FDA está aguardando, tá? É a pesquisa que possivelmente pode virar a chave no mundo da ivermectina. E se ela não vier com resultado, eu vou ser o primeiro a falar, ela não deu resultado. Então, assim, eu estou aberto, eu não tenho problema algum, tá? Eu quebrei minha cara no doutorado, eu fui no doutorado para comprovar uma teoria veio exatamente oposta à que eu imaginava. Então, assim, eu já estou acostumado com crenças opostas. Então, eu sou super tranquilo em relação a isso. Mas a gente precisa pesquisar. O resultado dessa pesquisa é aquela que vem em março nos Estados Unidos. É essa de março? Que um amigo lá dos Estados Unidos, que o Emanuel Costa, que eu falei com ele hoje lá, e ele falou dessa pesquisa que vai sair. É essa aí, não? Essa é de cena solta. A nossa é uma outra um pouco mais abrangente, que pega doses mais altas. Então, a gente quer ver... ela é a pesquisa que vai definir eficácia em si, porque a gente vai usar doses mais elevadas, né? A gente está fazendo, um centro na Itália também está fazendo, e a gente deve talvez fazer algumas parcerias, vai ser multicêntrico, vamos ver. Mas eu ainda não posso confirmar, a gente, embora tenha saído na mídia, que a gente vai começar, eu ainda não posso afirmar que a pesquisa vai sair do papel. Ela já está aprovada pelo Comitê de Ética, porque eu dependo da verba deles, tá? Mas aí, que é a Vitamedic, né? Eu espero que a gente consiga iniciar a pesquisa. Mas até que saia essa pesquisa, a OMS está sinalizando que vai ser favorável, que vai incluir ivermectina nos protocolos de tratamento precoce, mas eles estão ainda um pouco cautelosos. Hoje eu conversei isso com ele, e a gente tem medo dessa influência de falar isso. Alguns pesquisadores falam, então eu não preciso mais pesquisar, né? Porque vai sair mesmo. E não é bem assim, elas estão contando com essas pesquisas, inclusive a OMS está contando com essa pesquisa para poder aprovar. Mas, enfim, até que se aprove e se recomende, não existe motivo para não prescrição. Pois é, era isso que eu queria entrar, né, para o senhor, com outras perguntas aqui. Por exemplo, enquanto a gente está batendo esse papo super agradável, mais uma vez, gratidão por essa oportunidade, tem gente morrendo, tem gente, irmão e irmã nosso, sofrendo, né? E esse é um assunto proibido. Nome de medicamento que existe há décadas virou palavrão, você não pode falar, porque você começa a ser censurado, começa a ser julgado, condenado, né? É uma coisa insana, porque eu, particularmente, acredito que os médicos, eles precisam ter liberdade para prescrever o que consideram melhor para o paciente, né? Então, há até eu acho que essa live serve muito para isso, para encorajar, né? Para encorajar alguns médicos, né, que fizeram lá o juramento de Hipócrates, né? E é um momento de extrema compaixão, de humanidade, é um momento de a gente tentar poupar vidas. E se um medicamento não tem contraindicação, como a ivermectina, falando da ivermectina, que é um vermífugo, usado até para criança, né? Por que não administrar? Por que não, já que tem pesquisas que dizem que é positivo, ensaios clínicos no dia a dia, né? No tratamento do dia a dia, que já deram resultado, e eu falo novamente da minha família, né? Do meu pai de 77 anos, cheio de comorbidades, e que
o médico dele disse, olha, tome ivermectina, e quando ele foi infectado pela Covid, o médico mandou triplicar a dose. Ou seja, eu não posso guardar isso para mim com medo de ser julgado, de ser chamado de negacionista, de ser chamado de uma pessoa ideológica. Não é isso, não se trata disso. Eu falei aqui e repito, sou a favor das vacinas, sou a favor de tudo que é possível para a gente se proteger, álcool em gel, máscara, o distanciamento social, mas o medicamento também, por que não? Por que a gente não pode falar? Então, eu vou fazer aqui um bate-pronto com o senhor, resposta assim lhe peço agora, para ver se a gente se encaminha aqui já para o final da live, respostas de 5 a 10 segundos. Tá? Vamos fazer esse desafio, doutor? Vamos fazer? Bora, vamos lá. Ivermectina. Há pesquisa com dados e números de pesquisados suficientes? Ainda não. O que não significa que não deve ser usada. Perfeito. Por que os laboratórios não financiam pesquisas com a ivermectina? Porque existe uma disputa do que vai ser gasto com daquele laboratório. Se for muito pouco, ele deixa de ganhar para o outro lado. Perfeito, é isso. Será, a pergunta aqui, temos quantos artigos e pesquisas e qual é o mais convincente, para deixarmos o link aqui embaixo? Sem dúvida alguma, a meta-análise do Andrew Hill, que por enquanto está em preprint no Research Square e está sendo continuamente ajustada. Inclusive, hoje ele vai incluir um estudo open label que nós fizemos aqui no Brasil. É a dele, com certeza. É uma meta-análise, é uma análise de vários artigos, tá? E ele selecionou, inclusive, os que não deram positivo, que foi a minoria. Tem alguma pesquisa contrária à ivermectina? Existe uma ou outra que usou em dose baixa e dose única, mas é menos de 5% das pesquisas. Lembrando que são pesquisas em tratamento precoce, tá? Paciente hospitalizado não é tratamento precoce. Cuidado para não expandirem, não extrapolarem, dizer que não funciona para uma doença quando ela não funciona na fase tardia dela. Perfeito. Era essa a observação que eu queria fazer, porque de algumas, vamos dizer assim, debates que eu presenciei, né, na mídia, inclusive o secretário de saúde, doutor Flávio, do meu estado, né, ex-secretário de saúde, doutor Anastácio Queiroz, 2 vezes secretário de saúde, ele chorou, ele foi às lágrimas, porque estava administrando a cloroquina para os seus pacientes, aqueles que podem, porque a cloroquina parece que tem algum efeito colateral para quem tem problema no coração, não é algo, vamos dizer, em doses altas, não é, mas existe ali uma contraindicação, o que a ivermectina não tem. Então, o doutor Anastácio chorou no debate que teve virtual. Esse vídeo está no YouTube, se o senhor quiser depois ver, na presença do secretário de saúde atual do estado, do Ceará, na presença do presidente da OAB do Ceará, várias outras personalidades, e ele dizendo, gente, o que vocês têm contra isso? É uma alternativa junto com as outras. Tem gente morrendo e chorou, foi às lágrimas, e isso não sensibilizou absolutamente o secretário de saúde do Ceará. Eu acho até que o que está acontecendo no Brasil, tudo isso, essa cegueira político-ideológica, nós vamos ter que encarar mais na frente. Houver alguma coisa de omissão de socorro sobre isso, né? Porque eu vejo aí até um crime contra o ser humano, o que está acontecendo, né? Vidas que poderiam ser poupadas e não foram. Acho que isso depois vai ser um trabalho, a história vai, eu acredito, eu sinto que vai mostrar isso. É aquela coisa, né? Tem um ex-governador de São Paulo, se eu não me engano, foi o Geraldo Alckmin, que disse o seguinte: é melhor você pecar por ação, né, do que por omissão, né? Então, é um dilema muito, muito interessante no momento que as pessoas estão preocupadas,
estão querendo uma solução, e eu acho que faz parte, no meu modo de entender, faz parte da solução junto com outros. Por que não? A pergunta que eu lhe faço agora em que site, eu não sei se o senhor respondeu para a gente colocar aqui, em que site essas pesquisas podem ser encontradas e se também o C19, né, C19 Study, C19study.com é um site sério? A pergunta que eu lhe faço, que é um site que é muito divulgado no tratamento preventivo precoce. O C19, ao contrário do que tentam dizer, é um site sério. Obviamente, o leitor ele tem que saber interpretar o que ele lê, isso tanto para lá quanto para preprints, inclusive para tratamentos publicados. O site, existe um trabalho, eu acho que o trabalho do Andrew Hill, que é no Research Square. Andrew Hill, eu posso passar depois para vocês o link. É um trabalho, eu acho que é o local de consulta por essas pesquisas que é o mais adequado de se avaliar, tá? Fora esses dois sites, os resultados são descentralizados, tá? Perfeito, perfeito. Uma pergunta bem direta também. As pesquisas são diferentes entre vacinas, já que a pessoa não está doente, e medicamentos? Sim, em tese, pesquisas com vacina precisariam de um número maior de pacientes. Tá? É o seguinte, quanto mais leve, quanto maior a chance do grupo ser acometido por algum, maior o número de pacientes que você precisa para mostrar que existe diferença. Então, por exemplo, se você pesquisar pacientes de altíssimo risco, pacientes idosos, que estejam com a doença, com comorbidades, você não precisa de um número muito grande, porque com um pequeno número você já vai conseguir demonstrar a diferença. Para a vacina, você está contando com a contaminação pelo vírus, pelo SARS-CoV-2. Então, como em tese você tem que manter o comportamento de segurança, o número de pessoas contaminadas é baixo. Então, você precisa de um número muito alto, de milhares de pessoas. Então, o tamanho das pesquisas são diferentes. A expressão, abre aspas, ausência de evidências suficientes é uma evidência de ausência. Está correta, doutor? Absolutamente errada. A ausência de evidência suficiente, primeiro, é suficiente para quê? Tá? Para determinar o tratamento em que momento, para quem, qual que é a população. Se você quiser falar isso para uma população que tem baixo risco de morbidade, até você pode trazer um nível de evidência maior para começar. Pacientes com mais risco, você não tem que aguardar nada. Então, para mim, o nível de evidência suficiente para você tratar uma doença que não tem alternativas terapêuticas, ou seja, quando a pessoa já pegou a doença e ela é extremamente segura, não precisa de um nível de evidência que eles chamam de 1A. Então, há sim nível de evidência suficiente, embora fraco, tá? Embora fraco, já é suficiente para se recomendar, até que se prove o contrário, as medicações, algumas medicações, e não se trata só da ivermectina, tá? Nós temos diversas modalidades terapêuticas. Tá. O que são esses princípios da beneficência, não maleficência e compaixão na medicina? Bom, o princípio da beneficência se existe alguma coisa com possibilidade de benefício, na ausência de benefícios comprovados pelo termo comprovação, que é um termo também questionável, a partir de qual ponto que você chama de prova? Não existe comprovação, não está comprovado. Que ponto que vira a chave que se chama comprovado? Eu desconheço um ponto fixo, um ponto inquestionável aí. A beneficência, enquanto você tem possibilidades terapêuticas, mesmo que elas ainda estejam em evidência preliminar, seria no mínimo desejável, para não dizer demandável, do médico prescrever-se aquelas opções, a não ser que haja contraindicações. Conhecendo-se o perfil de segurança, e há de se considerar que, se você prescreve do ponto de vista preventivo, profilático, para parasitoses, parte-se da premissa de que essa medicação ela é extremamente segura. Se ela não fosse segura, você não prescreveria com base preventiva para doenças que não têm uma mortalidade alta, como as parasitoses. Então, torna-se óbvio que você teria o princípio da benevolência para isso. O princípio da não maleficência traz-se parecido com o que o Nathanael disse, primero non celi, primeiro não faça mal. Mas se uma molécula é sabidamente segura e com as doses conhecidas, a ivermectina, no caso, ela é segura, podem tentar usar a narrativa que for, mas isso daí não passa de narrativas e
tentativas de desmerecer uma medicação antiga, você não fere o princípio da não maleficência quando você a prescreve. Porque se você a fere aqui, você também fere quando prescreve preventivamente. Não tem diferença. E compaixão é quando você não tem outras opções terapêuticas, quando você usa, mesmo sem ter evidência, você lança a mão do que você acredita ser importante para o paciente, você vai além do que aquilo que a suposta ciência diz e vai para aquela relação pessoal, vai pelo sentimento. Eu vou dar um exemplo bem breve aqui, tá? A gente está fazendo pesquisa com uma medicação chamada proxalutamida, que tem tido resultados invejáveis, tá? E meu conflito de segurança de interesse com ela é zero, a ponto de eu estar passando nas cidades do interior do Amazonas, eu vendo o paciente agonizando e ele está com placebo, as diferenças estão nítidas, e eu tentando, qual que é a hora de eu trocar, porque eu percebo que ele está no placebo, só que eu não tenho a comprovação de que ela é outra medicação. Eu falo, não, eu preciso fazer uma troca aqui, eu preciso fazer um crossover, porque é nítida a diferença, é nítido que ele está, e ele estava agonizando e não havia qualquer outra possibilidade terapêutica. Perfeito, perfeito. Sobre a ivermectina, né? Tomar mesmo que não funcione, não poderia ter o benefício do efeito placebo? Para contaminação não existe efeito placebo, né? A pessoa ela não consegue, talvez, bom, não sei, com o poder. Existe o poder na mente no sentido de você melhorar a sua capacidade de resposta imunológica. Isso está bem demonstrado, tá? Eu acho que a capacidade imunológica, mas isso pode ser que tenha efeito placebo. Você tenha talvez até um efeito contrário de comportamento de, já que eu estou tomando ivermectina, eu vou poder aproveitar mais. Isso no âmbito inconsciente. Então tem que tomar esse cuidado. Mas efeito placebo para contaminação, isso não existe. Outra coisa, embora a gente faça estudos com duplo cego placebo controle, desfechos como necessidade de oxigênio, ventilação mecânica, intubação, não tem efeito placebo que consiga segurar isso. Então tem que tomar muito cuidado para a pessoa não sair falando igual uma tagarela, assim, precisa de duplo cego placebo controle, sendo que tem coisas que são óbvias que não existiriam a necessidade de, tá? Perfeito, perfeito. Há quanto tempo a ivermectina é utilizada, doutor? A ivermectina é usada aí desde a década de 80, ela era patenteada pela Merck. A Merck, depois de 2 doenças, ela resolveu doar a patente. A Merck tem um histórico muito positivo na saúde pública, tá? Então, assim, só que ela doou essa patente. Depois dessas 2 doenças, interessantemente, fora as 2 doenças em que ela tinha patente, ela nunca reconheceu a eficácia da ivermectina para nenhuma outra doença. Então, a gente não está só falando de Covid, a gente fala de outras doenças também que a ivermectina ajuda, até, por exemplo, escabiose, por exemplo, tá? Em que a Merck não reconhece o nível de evidência que existe para a ivermectina para escabiose. Então, a gente não está falando só de Covid. Então, ela é usada há algumas décadas, né? Algumas décadas, perfeito. Uma pergunta que eu quero lhe fazer também sobre as notícias contrárias, né? E as notícias de algumas pessoas que fizeram tratamento precoce e mesmo assim tiveram Covid, algumas com casos graves. Bom, eu não sei aonde que as pessoas estão entendendo que quando se dizem de eficácia 100%. Ninguém falou que ela é 100% eficaz. Ninguém. Eu queria entender da onde que parte dessa premissa. E o mais interessante é que a mesma pessoa que luta pela ciência, que exige um nível de evidência covarde, que é impossível de gerar, é a primeira que pega um caso de paciente que evoluiu mal com tratamento precoce e fala, tá vendo como não funciona? Esse paciente tomou, foi mal. Ela mesma, ela que exige tanta evidência, ela pega um único caso para comprovar de que não funciona. Ninguém disse que a eficácia é 100% e não deve ser. Isso não é milagre. E assim, o que é tratamento precoce? Me incomoda um pouco esse termo, ele se tornou um pouco, infelizmente, estereotipado. O que a pessoa usou? Que fase ela usou? Como ela usou? Eu não consigo nem afirmar. Então, assim, os maus exemplos, eles são muito mais... Eu vejo uma comemoração perversa até. Tá vendo? A pessoa tomou, foi para o TI. Então, assim, existe uma perversidade, uma comemoração implícita nesses casos, né? Então tem que tomar muito cuidado, porque depende de dose, depende do que a pessoa tomou, e a gente não está garantindo nada, né, para essa pessoa. Então a gente, essas notícias contrárias, perfeito. Eu vejo um âmbito Desculpa.
A ivermectina é segura para todas as pessoas, exceto crianças menores de 15 quilos e meningite, é isso? Crianças menores de 15 quilos, com menos de 15 quilos ou 5 anos, e casos de meningite, e talvez pacientes com insuficiência hepática moderada grave, eu seguraria, tá? Perfeito, perfeito. Era justamente isso que eu lhe perguntar. Essa notícia de cirrose no fígado, ela pode provocar cirrose, a ivermectina? A ivermectina tem trabalhos mostrando que ela limpa o fígado. Pacientes com esteatose hepática, a ivermectina já foi proposta e trabalhos foram bem conduzidos, bem desenhados, mostraram que ela seria até um tratamento para gordura no fígado. Então, assim, não me vem... E outra coisa, que milagre, a pessoa já chegou a cirrose hepática com poucos dias de uso de ivermectina, há 2 semanas. 2 semanas para ser estabelecido no processo de cirrose hepática, é preciso muito desconhecimento médico para afirmar isso, tá? Então, assim, a ivermectina é mais fácil ela limpar o fígado do que ela ferrar o fígado, tá? Deixando bem claro isso aqui. Ótimo. Como foi a experiência de Itajaí? O senhor acompanhou, tem notícias, porque lá tem 220 mil habitantes e as informações que eu tenho é que somente 10 mil fizeram o tratamento com ivermectina. Se você tem... Eu analisei um pouco, ainda preciso analisar melhor o caso de Itajaí. Quando você tem 5% da população usando, é desonesto você comparar o quanto uma cidade, como foi o curso natural do número de novos casos e mortalidade de uma cidade, baseado em um tratamento com 5% da população. É a mesma coisa que você querer comparar se a vacina faz efeito em uma cidade, em um país, sendo que 5% do país tomou a vacina. Então, é injusto que você use esse percentual para você avaliar. Você poderia avaliar as pessoas que tomaram versus as pessoas que não tomaram numa mesma cidade. Você tem a questão dos comportamentos. Então, assim, a avaliação de que Itajaí tem uma das maiores letalidades, uma das maiores mortalidades por Covid no estado de Santa Catarina, sendo a cidade que preconizou, é uma avaliação, no mínimo, anticientífica, tá? Não estou afirmando que funcionou, eu ainda estou avaliando, junto com a doutora Lucy Kerr, eu quero avaliar junto com ela, eu quero fazer uma análise imparcial dos dados, tá? De antemão, essas notícias que atribuem, usou ivermectina, aumentou a letalidade, sendo que só 5% da população tomou, são notícias, no mínimo, vergonhosas. Na cidade de Porto Feliz também, algo similar? Sim, Porto Feliz teve um uso um pouco maior, tá? Obviamente, eles vão tentar encontrar qualquer dado que diga contra, então eles vão pensar um pedaço de um dado para falar contra, mas o fato é que você teve aí uma redução importante, sim, na cidade de Porto Feliz, tá? Eu acho que Porto Feliz é uma daquelas evidências observacionais e que, quando não convém, as pessoas desconsideram, mas aí, quando convém, no caso de Israel, com a redução de número de novos casos e hospitalizações, mesmo sendo observacional com a vacina, aí elas consideram. Então, decidam-se, ou você considera ambos, ou não considera nenhum, tá? Ambos são parecidos como termos de medida de saúde pública naquela determinada região ou micro-região. Tá, doutor, nós podemos afirmar algo com base no uso massivo da ivermectina em vários países da África, ou seja, a baixa incidência da Covid não se deve ao fato de que a população é mais jovem, não por causa do uso massivo da ivermectina? O que o senhor tem a falar sobre isso? Mesmo que você ajuste, mesmo ela sendo mais jovem, quando você ajusta para a idade e você ajusta para a faixa da população acima de 50 ou 60 anos, ainda assim você tem uma redução na taxa de mortalidade, tá? Mas assim, eu também há de se dizer que isso é um indicativo da eficácia, mas também há fatores como fatores de etnia, fatores até higiênicos, às vezes uma pior higiene pode estar associada a uma melhor resposta contra a Covid. Eu não sei, pode existir a teoria do cascão aí, tá? Então, assim, é importante deixar claro que eu não posso afirmar também com base nos dados da África, mas que há necessidade de se investigar o que aconteceu positivamente, a chance de subnotificação na África também, a gente não sabe. E é importante deixar claro que jamais qualquer posicionamento aqui deveria ser dissociado de posições políticas.
Eu vejo pessoas que são descritas como esquerda a favor do tratamento precoce, que são entre as mais rechaçadas, porque elas têm um posicionamento verdadeiramente independente, elas enxergam que existe nisso um posicionamento de saúde pública, tá? Então isso daí deveria ser uma pauta de dita esquerda social, a utilização de medicamentos de baixo custo, e que por algum motivo ela se perdeu na própria narrativa. Bom, aí são outros papos. Eu só quero trazer porque a dissociação entre ciência e política deveria acontecer para ontem, tá? Inclusive por parte de cientistas. Perfeito. O Ministério da Saúde da Iugoslávia, passando aqui uma informação, eu não sei se o senhor tem esse dado, mas acrescentou no seu protocolo contra a Covid a ivermectina. O senhor tem conhecimento disso? Sim, a Iugoslávia, a Macedônia do Norte, que era a antiga Macedônia, né, mudou para a Macedônia do Norte. Bulgária está para colocar, alguns países iniciaram Panamá recomenda oficialmente também, então a Eslováquia recomenda oficialmente, então você tem uma lista de países em que tem recomendado. Os dados preliminares são muito positivos, mas eu não consigo afirmar mais nada até agora, a partir disso. Perfeito, perfeito. É verdade que esse dado aqui até me chamou a atenção, né? Eu não sabia desse caso aqui, que quem descobriu a ivermectina, né? Os seus descobridores ganharam um prêmio Nobel de Medicina e de Fisiologia. Foi em 2015, pelas ações dela. Interessante, interessante. Contraindicações e superdosagem, né? De forma bem direta. Qual é a dose tóxica de ivermectina? Ela sai do corpo em 10 dias mesmo? Existe a ação da ivermectina direta e as ações, vamos dizer assim, de uma forma grosseira, indiretas, né? A ação direta dela demoraria uns 3, 4 dias, a indireta até uns 10 a 12 dias. Doses acima de 1 grama por quilo, isso aqui, veja, isso aqui não é recomendação médica, isso aqui não é prescrição, mas assim, o que eu colocaria que a gente nota que doses acima, que o pessoal, de 1 miligrama por quilo, seria uma dose acima de 1 quilo, de um comprimido a cada 6 quilos, tá? Por semana, de longo prazo, ou um comprimido a cada 6 quilos ao dia por mais de 5 dias seguidos, quando usada uma vez única, podem ter riscos de intoxicação. Abaixo disso, esses riscos são desconhecidos. Porém, é necessário acompanhamento, isso independente de qualquer coisa. Qualquer dose acima de 0,2 gramas por quilo, 200 microgramas, 0,2 miligramas por quilo, semanal, deveria ter acompanhamento médico ou função hepática, mas por princípio da precaução, não porque tem um risco. Perfeito. Outra coisa bem básica, uma pergunta: grávidas e lactantes podem usar? Quem já foi vacinado e pegou o Covid pode usar? Eu queria perguntar isso para o senhor. Então, grávida, lactante, eu talvez fosse para a nitazoxanida, que é a UANITA, que o pessoal chama. No caso de quem já pegou Covid, pode fazer o tratamento normalmente, não existe qualquer impedimento, tá? De caso a gente já fez a vacina, seja qualquer modalidade de vacina que for. E crianças abaixo de 5 anos, eu talvez uma nitazoxanida, ou Anita, mas isso aí precisa ser visto com um médico. Então eu recomendo que não se use absolutamente nada, eu não quero nem fazer nenhuma recomendação aqui direta para que não se tenha automedicação. Qualquer posicionamento que seja, eu confirmaria com o médico. Porque também tem que ser avaliada na base do custo-benefício, tá? Isso daí é importantíssimo deixar claro. Não é porque pode indicar que tem. Bom, ivermectina ou nitazoxanida, o Natael perguntou entre as duas, nitazoxanida ou Anita. Em tese não existe... Pode falar, desculpa. Entre a ivermectina e a nitazoxanida... O sinal está falhando um pouco, eu não sei se o senhor está me ouvindo, o sinal está falhando, eu acho que está caindo aqui como a gente chama no Nordeste, um toró aqui, um pau d'água grande aqui em Brasília, e o sinal está oscilando. Nós estamos nos últimos 5 minutos, né? Eu queria fazer mais uma pergunta para o senhor. A ivermectina, ela prejudica a flora intestinal, diminuindo a imunidade? É uma pergunta que eu lhe faço. Deve usar junto com o zinco? Quais os benefícios do zinco? O zinco tem sido muito falado, né?
Então, assim, e o tratamento preventivo, antes da pessoa adoecer, diferente do tratamento precoce, quando já adoeceu, funciona o tratamento preventivo? Não poderia trazer algum malefício? Se o senhor puder responder essas perguntas aí, gavetando, te agradeço. O preventivo ele tem bem menos evidência do que o tratamento, a prevenção tem muito menos evidência que o tratamento precoce. Contudo, considerando a alta transmissibilidade dessa nova cepa, dessa nova variante, e a patogenicidade, ou seja, o quão grave ela pode ser que eu venha reconsiderar, eu reconsidere a possibilidade da utilização da ivermectina. Importante deixar claro que, quando você fala de prevenção com o uso dela, você não fala só de não pegar, e sim de amenizar a doença caso você se contamine. Então, assim, você tem menos evidência. Eu não vejo contraindicação para prescrição, tá? Então, talvez para pacientes com mais risco, e agora que tem vindo essa variante, eu consideraria a possibilidade. Eu não posso afirmar com veemência, então, se eu recomendaria ou não. Eu não tenho uma opinião tão certa quanto igual eu tenho ao tratamento precoce. Eu acho que teria que avaliar caso a caso, tá? Isso não significa que eu seja contra, muito perto. Eu acho que o peso a favor da profilaxia ele se torna maior com essa nova variante. Tá, perfeito. O meu pai, como eu falei aqui algumas vezes, né, que mora em São Paulo, o médico dele receitou a ivermectina, ele teve a Covid, né, se infectou pela Covid, o médico mandou triplicar a dose. Ele estava tomando, pelo peso dele, aí é uma coisa que varia, e eu digo aqui, a orientação médica é fundamental. Estou apenas passando a informação que o médico colocou para o meu pai, né? Eram três comprimidos em 2 dias seguidos. 3 comprimidos no dia e 3 comprimidos no dia seguinte. Isso aí era o que ele tomou, né? E não teve praticamente sintoma. Depois o médico pediu para triplicar quando ele teve e foi muito tranquilo. Mas, dizendo novamente, com acompanhamento médico, sempre, né? Para encerrar, vitamina D está sendo muito falada também, a vitamina D, né, nessa questão da Covid, dessa pandemia. O excesso de vitamina B pode levar à hipercalcemia ou a outra enfermidade? Qual seria a dose máxima diária que o senhor recomendaria? Bom, a vitamina D é o tipo de tratamento que talvez valha muito mais a pena você fazer de longo prazo do que usar quando pega. Quando pega a Covid, você tem uma redução. A vitamina D ele é um hormônio, mas na verdade ele é um pró-hormônio. Ele precisa ser convertida em uma outra vitamina chamada 1,25 para poder agir. 1,25 vitamina D. Essa redução ela está aparentemente essa conversão ela está reduzida na Covid. Então meio que não adianta. Então os trabalhos que mostram a vitamina D durante a Covid não tem tanto sucesso igual quando você tem níveis de vitamina D mais altos para quem pegou a Covid. Então, minha recomendação é não passar de 10 mil unidades por dia. Na verdade, até 100 mil unidades por semana, que dão 15 mil, na verdade, o risco de intoxicação causando excesso de cálcio, ele é muito baixo. Acima de 100 mil unidades por semana, aí eu já não vejo tanta... primeiro que eu não vejo tanto benefício em relação a quem usa 100 mil unidades por semana. Usar mais do que 100 mil unidades por semana, eu não vejo tanto benefício. E tem esse risco adicional de cálcio e pedra nos rins também, tá? Não é só o cálcio no sangue. Então, aí tudo na medicina é uma questão de medição. Perfeito. A hidroxicloroquina, doutor Flávio, é tão eficiente quanto a ivermectina? A Covid é uma doença, a SARS-CoV-2, que é o vírus da Covid, é um vírus muito complexo para achar que uma molécula vai agir sozinha. Então, ao meu ver, assim como para o HIV, quando teve a coquetel de combinação, coquetel de drogas, você teve uma verdadeira eficácia. Para a Covid, ao meu ver, é a combinação das drogas que tem mecanismos diferentes que vai trazer a maior eficácia. É difícil você comparar, eu acho que a gente não está numa competição, tá? Talvez a ivermectina venha ajudar um pouquinho mais da hidroxicloroquina, mas essa resposta eu também não tenho certeza. Mas que a combinação é melhor do que cada uma isolada, não tenha dúvida. Tá? Então, assim, ao meu ver, o cientista é a combinação. Muitíssimo obrigado, doutor Flávio, pelas respostas sempre objetivas. Fantástico. Estamos chegando aqui ao final dessa live e quero dizer que o senhor tem para quem está acompanhando aqui, muitas lives no YouTube
né? Eu quero só lhe perguntar quais suas redes sociais, onde podemos encontrá-lo. O senhor tem também estudo da dutasterida, né, que é um remédio contra problemas de próstata, está realizando pesquisa, tem resultados, boas expectativas, né? E esse tratamento seria restrito somente a homens? É tanta pergunta aqui que não vai dar, somente a ouvir. Enfim, os seus agradecimentos finais, respondendo esses questionamentos, e me diga as suas redes aí para a gente poder espalhar esse conhecimento. Obrigado. A dutasterida é uma medicação para adicionar as outras, e ela confere uma proteção adicional, provavelmente. A gente só estudou em homens porque existe um black box, um aviso da FDA contra mulheres, mas na prática eu não vejo por que não usar em mulheres, tá? A gente está pesquisando outros remédios com a mesma ação que a dutasterida para mulheres com excelentes resultados. O meu principal perfil é o Dr. Flávio Cadejani. Eu, infelizmente, não tenho muito tempo de alimentar os meus perfis. A gente está num ritmo muito intenso. E eu agradeço muito, senador, pela possibilidade, aí, pela oportunidade de expor algumas das ideias. Nós poderíamos passar aqui a tarde inteira, né, falando. Existem muitos outros assuntos. A nova variante, o que esperar da nova variante, eu acho que é um outro assunto extremamente importante que a gente tem observado aqui. Enfim, tem uma série de questões aí. Mas, olha, muitíssimo obrigado, muita paz, parabéns pela coragem, pela ousadia no bem, e nós estamos aqui em Brasília combatendo o bom combate à sua disposição e dos pesquisadores que estão aí junto do senhor. Muita paz, muito obrigado. Um grande abraço, fica com Deus. Tudo de bom. Amém, tudo de bom.